O que acontece é que em 94... em 93, aliás, em 94 morre o Senna, em 95 o SBT... Você estava onde na morte do Senna? Você estava no... Em Imola. Você estava lá? Tava. Eu anunciei a morte dele, né? Como que foi? Porque eu estava em casa, eu lembro, era um domingo e tal. Inclusive a frase que eu usei, as pessoas lembram até hoje, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, morreu Ayrton Senna da Silva. É porque quando acontece um acidente, ninguém sabe direito o que aconteceu. Onde você estava? Para você chega como a notícia? Olha, alguém está em campo? Aquele fim de semana, foi um fim de semana... Isso, eu vou tentar resumir aqui, isso é um dos capítulos do livro, né? Mas enfim, foi o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente do Roland Ratzenberger. Exatamente. Aliás, desculpe, na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello. Ah, esse eu não sabia. Na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello, um acidente extremamente grave. O Rubinho quase morreu, o Senna foi um dos primeiros a chegar no local do acidente, socorreu, ajudou a socorrer, foi no hospital visitar o Rubinho. No sábado morreu Roland Ratzenberger. Exatamente. Entendeu? E o próprio Senna me contou que ele não tinha morrido na pista. Que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista, que ele morreu na pista. Aquilo abalou ele e tinha sido contado uma mentira, porque pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Então a corrida que vitimou Ayrton Senna não poderia ter sido realizada, porque o evento deveria ter sido suspenso. Se seguisse a lei... O Senna me contou isso. Se seguisse a lei, ele não teria morrido. O Senna me contou, olha, Sabrina, eu vou te contar, você não pode falar, eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista, não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital para possibilitar a realização do evento. O Senna não queria correr, estava muito abalado, porque ele se sentia sob pressão, pela falta de segurança dos carros da Fórmula 1 naquela época, pelo fato de ele ter lutado muito para ir para o Williams, e quando ele chega no Williams ele encontra um carro totalmente desequilibrado, e era difícil explicar para o público que o carro que no ano anterior tinha suspensão ativa e que nadava de braçada em relação aos concorrentes, era um carro pior que o do Schumacher, cuja Benetton estava burlando o regulamento. Estava burlando? Estava burlando, usava artifícios tecnológicos não permitidos pelo regulamento. E era difícil para ele poder explicar tudo isso. Então ele estava profundamente assim abalado, foi obrigado a fazer mudanças no carro, improvisadas, porque ele não se sentia bem no cockpit, ele não estava confortável, por uma reunião de fatores. E o fato é que o Senna quase desistiu de correr naquele fim de semana por todos esses elementos, né? Então, ele chega a falar com outros pilotos, faz alguma reunião? Ele chega a falar, eles chegam a se reunir, mas aí, por uma questão contratual, decidem correr. Decidem que tinham que correr. Então você tem aquela célebre imagem dele que está totalmente contrariado. E contrariado também porque ele tinha um carro inferior ao do rival. No braço ele conseguia as pole positions. Ele não tinha marcado um único ponto, era a terceira corrida da temporada. Nas duas anteriores ele não tinha feito um único ponto, que tinha sido no Brasil, em Aida, no Japão. Ele tinha sido pole position, mas tinha quebrado. Entendeu? Tinha tido um acidente e tinha parado, né? Não tinha marcado o ponto. E ele estava se sentindo sob pressão. Então ele tinha sido pole position mais uma vez, mas ele tinha ali no retrovisor Schumacher arrojado, com um carro que não respeitava o regulamento, e era difícil para ele falar sobre isso. Era muito difícil. Então, tem uma série de detalhes, eu não vou contar tudo, porque senão a gente não fala de outro assunto, né? Mas são muitos fatos, né? A célebre reunião sobre pneus que estavam fora do regulamento também, e que a Goodyear reúne o Frank Williams e o Senna. Eu conto também o que aconteceu. O fato é que a cabeça do Senna estava muito abalada, porque uma gambiarra tinha sido feita no carro, porque o carro era inferior e porque essa sucessão de acidentes tinham mexido com o emocional dele, né? O acidente gravíssimo do Rubinho, que por um 3 não morreu na sexta, o acidente fatal do Roland Ratzenberger, enfim, era um piloto muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver e sob imensa pressão de vencer. Total. Porque patrocinadores pressionavam, a torcida pressionava, o mundo pressionava, porque ele era o melhor piloto. E ele não sabia como explicar, como falar para a opinião pública a situação que ele estava vivendo. Como é que ele vai explicar com um carro que no ano passado não dava nem graça, né? O Mansell ganhava e quase que podia parar o carro para tomar um cafezinho, né? Entendeu? Com a suspensão ativa. Pareciam duas fórmulas diferentes, né? A fórmula da Williams, com a suspensão ativa, que depois tinha sido proibida, né? Foi proibida. Quando foi proibido, o regulamento mudou.
Mas aí a Benetton arrumou um jeito de burlar o regulamento. E ela estava burlando o regulamento, usando várias armas não permitidas pelo regulamento. Mas era difícil para denunciar isso daí, porque existe ali todo assim, um corporativismo dentro da Fórmula 1. Claro. E esse corporativismo fazia com que o Senna hesitasse em denunciar, mas ele, nas entrevistas que ele me dava, ele mostrava todo o seu descontentamento. Eu lembro de uma entrevista célebre que eu fiz com ele em Aida, na corrida anterior, onde ele mostrava todo o contentamento. Que o carro está ruim, desequilibrado, instável, nervoso. Ele usou essa expressão. Foi a primeira vez que ele falou isso daí, numa corrida ali, lá no Japão, que foi a corrida anterior. Então, era todo esse contexto que existia ali, né? E quando acontece o acidente, parece que não tem imagens do acidente mesmo. Então, esse é um outro... Eu fui o primeiro cara a praticamente desvendar essa imagem, que a Foca dizia que não tinha essas imagens, mas aí eu consegui uma série de depoimentos de pessoas que diziam que tinham visto. Eu peguei o Bernie Eccleston, que era o presidente da Foca, o todo-poderoso da Foca, e eu o confrontei com esses depoimentos. Olha, existe essa imagem. Falei, tá certo, é verdade. Eu vou te mandar. Ele mandou essa imagem. Só que a imagem, 1 segundo antes do choque no muro, ela desaparece. Eles deram a explicação de que o diretor de imagens havia cortado para uma outra imagem e que nem todas as câmeras tinham videotape. Muita gente não acredita nisso, o establishment estranho, né? Não acredita, da mesma forma que muitos pilotos afirmam textualmente que o Senna morreu na pista. O Nicola Larini, por exemplo, agora quando fez 20 anos da morte, me deu uma entrevista histórica muito importante também, onde ele afirma textualmente que por tudo que ele sabe, o Senna morreu na pista e que isso não pôde ter sido divulgado exatamente por as razões que eu mencionei aí, né? E que a corrida teria que ter sido paralisada e também havia um protecionismo ali para o Williams. A Williams não teve culpa da morte do Senna. O Senna sabia dos riscos que ele corria, mas digamos que haveria um risco maior se esses fatos aparecessem, né? Então, o establishment da Fórmula 1 se protege, um protege a do outro para evitar que determinados fatos apareçam. E eu, nessa fase, eu trabalhei muito nas investigações. Essa imagem eu fui o primeiro a mostrar, como fui o primeiro a mostrar a imagem do capacete do Senna, que ninguém mostrava também. Enfim, essa... Um parafuso... O braço da suspensão. O braço da suspensão, né? O braço da suspensão que se rompeu, exatamente porque o carro estava instável, o braço da suspensão se rompe e ele vai direto contra o muro da Tamburello, né? Uma cena muito estranha, Era uma curva de alta velocidade, onde ele bateu numa altíssima velocidade, mas o Senna não tinha um ferimento no corpo, ele só tinha no cérebro, entendeu? Porque o braço da suspensão, quando se rompe, ele se transforma numa lança, que entra e sai do capacete, num diâmetro muito pequeno, um tamanho muito reduzido, e que o Senna teve má sorte. De outra forma, ele teria saído andando dali, entendeu? Porque ele não tinha outros ferimentos no corpo. Não foi um impacto... O que se acredita é que o fato do braço da suspensão ter se rompido, ele se transformou numa lança que entra e sai do capacete, num pequeno orifício muito pequeno, eu vi ali. E essa imagem do capacete, que também não era revelada, que eu fiquei, como eu te falei, muito tempo ali investigando isso, mostrando isso. Quem tiver interesse em ter mais detalhes sobre isso, está tudo nesse livro aí. Tem muita coisa que jamais poderá ser divulgada, né? Como também tem a história do cara que filmou lá o corpo do Ayrton Senna no Instituto Médico Legal e tentou vender e foi repudiado. Claro. Você não pode mostrar uma imagem dessa. O que vai se ganhar com isso? Nada. Não. Então, né? Mas enfim, mas tem todo tipo de história. Que deve, gente. Eu morei na oficina, mas também minha vida não era uma vida de merda, pelo amor de Deus. Tava feliz da vida, velho. Mexendo com carro de corrida, correndo. O Ayrton Senna era meu amigo. Brother. Né? Então, começamos a convivência e eu estava lá para assistir, porque era corrida em casa. Na Itália eu morava em Monza, mas enfim, acho que foi com certeza um dos piores. Eu perdi meu pai. Acho que não me lembro de ter um outro trauma tão grande até então. Vocês trocaram ideia no dia? Cara, ele tava bem desconfortável aquele fim de semana. Por causa do Mas do nunca acidente. isso aí, eu sinceramente, eu só fui perceber isso depois, porque eu acho que até, nem posso falar isso, eu acho que, eu não sei se é porque entre pilotos você também não tenta demonstrar, eu não sei se ele também, eu como era mais novo, ele queria meio que, mas tava tudo tranquilo, mas depois vendo imagens, deu pra ver que ele não tava nada tranquilo. E, enfim. Você viu da pista? Tava lá, no box. Caramba.
Que a gente, na verdade, sabia bem menos que vocês na TV, né? Porque não tem notícia. Como que chega a notícia no box? A notícia é fofoca, né? Porque aí, o que um bateu, viu, o que não que viu. Aconteceu, E aí, depois, mais tarde, aí corre todo mundo pro hospital e tal. Eu não fui, mas ali, pela experiência que a gente tem, já dá pra saber que do jeito que tá, do jeito que... Se saiu de helicóptero da pista, tá fudido, bicho. Tipo, não tá morto, mas... É sério. É grave. Porque se puder resolver, resolve no hospital. Daí a gente tem um hospital dentro da pista. E um hospital bom. Bom. Mas ser bom assim. Claro. Então, quebrou uma perna, imobiliza, dá um ponto, sei lá. Agora, se saiu de helicóptero, é problema. E aí, voltamos pro Brasil, enfim, enterro, blá, 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 eu tô batendo nesse copo. E como que isso te afetou? Cara, foi difícil, porque nessa hora... E vai acontecer mais vezes na minha carreira, isso que eu vou te contar, porque eu perdi 2 amigos depois disso, mais pra frente. Te faz sempre questionar, mas isso questionar faz parte. Eu acho que você tem sempre que se questionar. Na minha opinião, você se faz mais forte, você é mais feliz, porque aí você vai tomar uma decisão porque você se questionou, pode ser certo ou errado. E para mim, eu precisava achar o que eu queria fazer. Bom, perdemos um ídolo, eu perdi um cara que estava me ajudando pra caralho. Falei, pô, mas quem mais, gente? Vai mandar quem mais aqui? Vai mandar caralho. Né? Desculpa a palavra, mas porra. E eu pensei, e na verdade eu falei, bom, hoje a gente tem, entre nós amigos, assim, entre pilotos, nosso pacto é o seguinte, eu falo isso para todos os que, os moleques que pedem conselho, saibam de uma coisa: se eu não estiver mais aqui, se eu pudesse escolher, se for lá dentro, tá tranquilo. Eu faria a mesma coisa. E se acontecer, não seja covarde de desistir, porque desistir eu já falei que eu nunca vou desistir. Você vai lá e continue o que eu fiz, ou o que a gente fez. Então essa foi a conclusão. A minha pergunta para mim naquela hora foi: se eu perguntasse pro Ayrton o que ele queria que eu fizesse, ele ia me dar um chute. Claro. Você tá louco? Por quê, né? Continua. Exato. Porque o medo faz parte da parada, porque você não perde o medo nunca. O medo faz parte da vida, né? As inseguranças, gente vive, acorda todo dia. É que você no teu esporte, mas você vai buscar o limite. Mas aí é que na vida, você vai até um certo ponto e o medo te... Sim. Agora, faz parte de você o medo empurrar o medo lá pra frente. É uma coisa muito difícil de explicar. Porque lá eu não tenho medo. É mesmo? Eu odeio andar de avião. Você tem um medo antes... Tenho medo de andar de helicóptero. Você tem medo de avião? Tenho medo de avião. Tenho medo de helicóptero. Odeio andar do lado do carro. Sou mó cagão. Fico freando. Olha que a minha mulher tá passando muito perto do carro aqui. Então agora, vindo pra cá, já quase morri 2 vezes. Na hora, lá, o medo... Cara, você não pensa. E eu sempre pensei assim, na minha opinião. Se um dia eu tiver medo, é o dia que eu tenho que parar. E, cara, não tem. Aí você fala, pô, aí você vai casar. Aí você tem filho. Porque filho, você sabe disso, claro. Cara. Filho é filho. Tem jeito. Você ama a tua mulher, ela te ama, mas o filho é filho. Não, filho é... Aí 4 filhos. Eu acabei de aposentar esse ano, eu corro de Stock Car ainda, mas de Indy, 400 por hora lá. E para quem quiser ver a imagem aí, eu fiz uma ultrapassagem a 392 km por hora na grama. Na minha última, que a minha mãe falou, você é besta. Na tua última coisa, precisa passar o cara. Então não tenho medo, né? Então não tem esse raciocínio na hora. Não tem, cara, não tem. O foco é tão grande. De novo, eu não tô dizendo que eu sou o cara mais corajoso, não tô aqui contando vantagem que... eu não tenho medo. Cara, mas tem o frio da barriga? Tá, em alguma situação. Se o frio da barriga não existir, não vale então a pena correr, cara. Essa ultrapassagem, por exemplo, dá um frio na barriga e vai. Não, mas foi o que eles falaram. Eu tinha uma escolha pra fazer ali. Eu falei, bom, vai. E foi. Cortamos a grama lá, 400 por hora. Então é isso, medo lá dentro não sei porquê, não vou te falar. Porque você vai falar, Tony, você é um cara corajoso? Não, acabei de te falar que eu tenho um monte de medo. Mas lá eu não tenho medo. Que doideira. Eu não sei se foi uma coisa que... É o treinamento, vai te... Você faz desde pequeno, eu tô no controle da história. Você fala, veja, 412 por hora é a velocidade final do Indy. Pô, quebrou um parafuso lá, acabou a brincadeira. 412.
Entendeu? Então, assim... Você não exagerou. Um parafuso pode fazer a diferença mesmo de você... A gente tem... Se botar aí, tem um acidente meu em Indianápolis a 400 por hora que o parafuso da suspensão quebrou, o carro deu de frente no muro a 400 por hora. Eu quebrei 7 costelas. Porque quebra a suspensão, o carro faz... O carro baixa, porque o carro super baixinho no chão, aí raspa e vira, entendeu? Nossa! Por causa de um parafuso. Ou que o cara não apertou direito, ou que quebrou, você tá dependendo de um monte de coisa. Isso que é o... O Senna, a gente perdeu o Senna porque uma peça da suspensão quebrou, da coluna quebrou e a suspensão entrou. Nossa. Equipe e você é uma coisa só, né? Cara, a equipe... Se um cara fizer o trabalho dele errado, todo mundo... Eu tô dando a minha vida na mão deles todo dia. Então, isso que é uma coisa que a gente trabalha muito, que eu volto lá a meia hora atrás que a gente tava falando... Essa zoeira que eu faço com o Tucci, não sei se era legal você fazer essa zoeira com um cara antes de entrar na pista. Não, mas a gente faz Pinta o bigode aí. Vou pintar o bigode, tá bom. Vou apertar esse parafuso, não vou apertar tanto aqui. Na verdade, eu tive a oportunidade, né, a sorte, eu acho, e eu também criei essas situações de... Eu tenho pessoas que... O meu primeiro ano de Indy foi em 98. O meu último ano foi esse ano. Foram 26 anos de carreira. Anos. Eu tenho 3 mecânicos e um engenheiro que estavam comigo na minha primeira corrida de Indy e continuam comigo hoje. Você carregou ele pra tudo quanto é lado. Todas as equipes que eu fui. E as equipes que eu fui mandado embora, porque eu também fui mandado embora, porque acontece na vida. E eles saíram com você, comigo. E ele não quis dizer que a gente foi para a melhor equipe. Às vezes era voltar um passinho para trás. Que tem mais história que eu vou te contar aí no nosso passo, mas foi isso. Aí tava lá com o Senna, e aí pensei, falei, gente, não vou desistir. Voltei para Itália, porque eu vim para o Brasil para o enterro e tal, voltei para Itália. Última corrida de Imola. E aí? A primeira corrida depois do acidente do Ayrton em Imola. Depois? Foram 95, né? Demorou, foi em 93, a pista fechou, né? Mudaram o traçado e tal. Eu tive lá. Os italianos falam assim, a gente quer você ano que vem, mas a gente precisa de 300 mil euros. Eu falei, não tenho, mas olha o seguinte, pra gente conseguir, eu não ganhei nenhuma corrida esse ano, a gente começou o campeonato bem pra cacete. E se ganhar uma corrida vai ajudar, porque a gente vai mostrar para o patrocinador. Não te preocupare, falou pra ele. Foi lá, bicho, mexeu um negócio bom, ganhei uma corrida, motor andava... Pô, por que não fez isso antes? Não, mas é porque tinha era o meu primeiro ano, tinha um outro cara... Enfim. Tem essas coisas, né, cara, de equipe. Só tem. Mas por você ver que depois o talento é muito... A percepção, às vezes, do quem tá torcedor... assistindo não entende essa... o Verstappen... O Verstappen é bom pra cacete, mas isso não quer dizer que tem outros que não são tão... Mas o equipamento... A prioridade é o cara, tudo é virado pra ele. E ele é inteligente, ele faz que tudo vire pra ele. É normal, gente. Mas a gente não entende esse tipo de coisa. Um botãozinho que o cara aperta lá e tira... 10 cavalos de potência do teu motor, você já não vai... É a mesma coisa que eu falei, a gente pesa a mesma coisa, vamos sair pra correr, mas vou te dar um jaleco de 10 quilos. Bicho. Vai fazer diferença. Vai, ué. pode até ganhar, mas vai ter que fazer um esforço. Exato. Mas aí a gente pode fazer 10 vezes, uma hora você vai perder. E aí, ganha uma corrida. Imola, acidente do Ayrton. Eu que tô me mexendo aqui, a careca tá saindo fora da câmera. Relaxa. Porra, puta emoção, parei lá, botei a bandeira do Brasil lá no lugar onde foi o acidente, enfim. Acabou a temporada, tô na oficina terça-feira depois dessa corrida, com um campeonato de Fórmula 3 meio que garantido, tentando arrumar a grana, recebo o telefonema de um italiano, presidente da Audi, da Itália, dizendo assim, Tony, você pode vir aqui conversar, a equipe deles, na verdade, era em Monza, lá onde eu morava, na Itália, perto de Milão. Você pode vir aqui conversar comigo? Eu falei, claro. Peguei uma carona, que eu não tinha carro. Sentei no escritório do cara, falei, tudo bem, eu tô acompanhando a tua carreira. É o seguinte, a gente tem um projeto aqui, era o Audi 4, lembra? O A4. A4. Então já é um carro de turismo, não tem nada a ver com o que eu faço, né? Que era monoposto. Tem uma proposta para fazer para você, porque o nosso piloto, que era o Emanuele Pirro, que é um cara que hoje trabalha comigo na McLaren, ele cuida dos projetos de jovens pilotos, eles tinham um projeto num campeonato europeu, mas, por exemplo, tem o campeonato italiano, tem o campeonato inglês, e tinha um europeu. Eles iam mudar o Pirro, que era o melhor piloto deles, para um campeonato mais importante, precisavam de alguém para substituir. E queriam um piloto novo
Eu. Me escolheram. Bom, sentou comigo e falou assim, é o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer aqui. Um contratinho, eu sei da sua situação, eu vou te dar $500 mil por ano, uma casa pra você morar e o Audi que você quiser. Eu já pedi uma RS6. Porque... Você pode. O que eu quiser? É. 2 anos de contrato, tá aqui. Ó. Me deu o contrato, falou, leva, analisa, mas eu preciso que você volte com isso aqui assinado daqui 3 dias. Eu queria assinar. Era assinar a hora, né? Quase eu falei, cadê a caneta? $500 mil? Eu falei, $500 mil. Eu ganhava 1.000. Morando na oficina, no colchão a ar, com meu PlayStation, velho. E de bicicleta. Pô, eu falei, tô rico, velho. Acabou. Vou sair daqui, vou comprar um Rolex, andando de R6, pagando de patrão em Monza e tá tudo certo. E a história da Xuxa, então? Você tava com ela quando eu tinha acabado de separar do Massadas. Tá. Porque Massadas estava comigo, produzindo a Xuxa o tempo todo. Eu produzia, cuidava de tudo, dos arranjos. Mas o Massadas, na hora da voz, de couro, Paquita, que cenas perigosas, aí tinha que estar ele, junto com a Xuxa lá dentro. Eu ficava aqui. Sei. Aí quando não estava legal, eu ia lá dentro, conversava. Mas estava ali comandando o negócio. E o Massada ficava lá com ela, na mão dela, para ela entrar na hora. Entendi. E botava a voz guia para ela. E as meninas, Paquita, no meio das Paquitas, ele tá lá cantando. Ele fazia um falsete no meio. Então, e aí eu tinha acabado de me separar do Massada, estava fazendo um disco que eu fiz uma música para ela, Sexto Sentido. Tá. Que é o título do disco. O disco de 94. Eu separei do Massadas, tipo, abril, maio, por ali. E eu tava, abril. A gente já tava, aí não compôs nada em abril. Em 94. Aí só se falou em abril para separar. Sei. Aí eu fiz umas músicas, eu tava nos Estados Unidos, morando, compus umas canções, fiz os arranjos nos Estados Unidos, até com o Yahoo, eles estavam nos Estados Unidos, os músicos americanos, juntei, fiz 3 arranjos e compus essa canção, Sexto Sentido. Quando eu cheguei no Rio, mostrei, ela adorou. Dia 30 de abril, né? Abril é 30, né? Ah, agora me pegou. Abril é 30. Maio é 31. Pode ser. Dia 30 de abril, véspera da corrida do dia 1º, que era domingo, no sábado, eu estava com ela no estúdio, botando voz, que eram as horas que ela tinha para botar voz. Sempre final de semana. Ela descansava a corrida era no domingo e vocês estavam sexta e sábado lá no estúdio? Só tinha, por acaso, o Jorge Gordo, o técnico já se foi, tinha uma pessoa que era o assistente, eu não me lembro quem era, se era o Sérgio Rocha, quem estava de assistente, eu não me lembro. Tinha eu, Marlene Matos e ela no estúdio só. E tava a Mercedes Sosa. Nossa! Que ela veio ao Rio, já tinha vindo algumas vezes, e o sonho dela era conhecer a Xuxa. Ah, é? É. Que ela achava tão forte, achava ela linda, e queria conhecer a Xuxa pessoalmente. E ela foi no estúdio para conhecer a Xuxa. Aí toca o telefone, tipo, 11 horas, 11h30, é o Ayrton Senna. Que ele falou, eu tô ouvindo, lá devia ser 4 da manhã. Sim. Itália, devia ser 4, 5 da manhã já. Aqui era 11 horas, 10h30, 11 horas. Tá. Lá devia ser umas 3h30, 4 da manhã. 5 horas mais, né? E ele falou, tô vindo da pedra onde o corpo do meu amigo tá lá. Nossa. Que era aquele cara que faleceu no treino. No treino, né? Como era o nome dele? Esqueci. O Lene dá uma olhada aí. Também dá uma olhada. No treino. Que era amigo do Ayrton, muito. E o Rubinho Barrichello quase capotou. Ele capotou, voou e caiu. E não se machucou. Não se machucou. O carro voou. Aí ele falou, estou muito preocupado porque a FIA pediu para a gente desligar o carro, porque o carro tinha umas opções no carro da Williams. Ele era o Williams, né? O nome é Roland Ratzenberger. Ratzenberger. Então, o carro, ele falou para ela, eles pediram, que já foi o maior papo durante a semana inteira sobre isso, que a FIA falou que dava
mais poder a ele do que os outros carros. Que eles botaram de suspensão, um ajuste eletrônico que ajustava melhor. Que dava segurança. Aí falou, não, aí todo mundo reclamou. Ele falou, como desligou, para mim virou um trator. O carro ficou muito pesado. O carro para mim. Mais difícil de dirigir. Ele comentando com ela, isso ela comentou depois. Sei. Ligou para ela e falou, olha, mas vai dar tudo certo. Ela falou, mas você tá tão nervoso, tudo isso, por que você vai correr? Ela falou para não correr, então. Ela falou para ele, não corre. Ainda dá tempo, você fala que não tá passando bem, coisa, não corre, pô. Isso é normal. Mas ele tava o Schumacher tava na ele falou, o Schumacher, não, o Schumacher tá na minha bunda, velho. Falou para ela, eu não vou parar. Tanto que ele morreu, o Schumacher tava ali colado. Né? Exatamente. Aquela câmera que pega tudo é do Schumacher ali, né? Entendeu? Então, aí ele falou, não, eu vou correr, vai dar tudo certo. Ela falou, vai, vamos, vai, tudo zero. Vamos fazer oração aqui, não sei o quê. Eu sei que eles ficaram 1 hora. Demoraram muito no telefone. Ele sempre, quando eu ligava essas horas assim, antes de corrida, ele ligava até, ele me chamava. Ah, é? Pra falar contigo? Ô, gordo, você não quer vir vencer o campeão, não? Amanhã tem Mônaco. Mônaco é certo ganhar. Você não vai vir, não. Ele convidava pra ir? Eu falava para ele que eu queria pilotar o carro. O quê? Falava, mas, velho, como é que você vai entrar no carro? Eu quero pilotar seu carro. Você tem que perder aí uns 100 quilos, velho. Ele me sacaneava. Mas aí, quando ela entrou, ela falou, Marlene, Xuxa e a Mercedes, ele falou que vai voltar aí pra gente casar. O quê? Quando ele voltou? Quando eu falo isso, as fãs da Adriana Galisteu não gostam. Eu falei, não sou eu que estou falando. Aconteceu da Xuxa falar isso. Que ele ia voltar para acertar o cara. Ah, mas estava com a Adriana. Eu falei, tem que perguntar para a Xuxa. Porque isso foi o que ela falou. Até a Marlene falou, tá certo. Tem que fazer um festão, não sei o quê. Vai ser lindo. E morreu o papo. Ela falou, eu não tenho mais clima de gravar hoje. E nós Depois dessa conversa que ela teve. Nós fomos pro Tanaka, na Lagoa Rodrigues de Freitas, comer sushi, comer sashimi, comer comida japonesa. Sim. E fomos pra casa. No outro, eu não dormi, rapaz. Porque eu só durmo 4, 5 horas da manhã. Às vezes até 6. Emendei até a hora da corrida e eu vi o acidente. Você viu ao vivo? Não, você estava assistindo. Estava assistindo a corrida. Quando aconteceu... Aí passou todo aquilo na cabeça. Aí eu liguei Marlene. Marlene, já estou acordada. Marlene me chama um pouquinho, né, Xuxa, né? Já estou acordada. Não sei, a Xuxa foi dormir tarde. Não sei como é que eu vou fazer para acordar ela, porque o acidente foi feio. Estão falando, comentando que ele pode ter morrido. Eu vou esperar. Meia hora depois, ou 20 minutos, não me lembro o tempo que foi. Falaram, Ayrton Senna está morto. Aí Marlene me ligou, falou, e agora, pô? Eu falei, tem que acordar, Marlene. Tem que acordar ele. Aí acordaram, ela chorou assim. Foi uma loucura. Tanto o Sérgio Marano foi para lá, e o Sérgio, eu conversei com o Sérgio, e o Sérgio falou que chegou lá, ela estava aos prantos, gritando, inconformável. Quando soube. Quando soube, uma coisa muito triste. Eu nem fui lá, velho. Era para eu ir lá. Mas eu fiquei tão abalado, eu não sabia o que fazer. Mundo, né? Eu não dormi. Eu emendei aquele dia, eu fui dormir domingo, parecia uma coisa 10 horas da noite. Foi difícil até de acreditar que era real, né? Não, uma coisa tão estranha. Eu falava, mas eu não é lembro possível. daquele domingo, nossa. Falava com todos os diretores da Globo, eu liguei para todo mundo. Cara, não pode ser. E os caras, não, já foi. Ele morreu, dizem que ele morreu na pista. Né? Eu também acho que foi. Virou ali a cabeça ali. Eu também acho que foi na pista. Também não sei. E nesse tempo até a Ferrari, o que te passava pela tua cabeça? Eu tenho que achar uma equipe boa, eu tenho que acertar o carro. Como que funciona esses bastidores assim de negociações, de sondagens? Como que funciona? Porque às vezes você sabe que você tá com um carro que você tem a minha... Eu sei que eu não vou ganhar um campeonato, eu sei que eu não vou ganhar uma corrida. O que eu faço? Eu dou o meu melhor porque alguém no próximo ano vai... Como que funciona? Mentalmente é um bloqueio. Né? É um bloqueio. Você tem que entender que teu carro tem um limite, mas você tem que sentir a gratidão de você estar dando o seu máximo. De renascer todo dia e estar dando o seu máximo. Então, as coisas vão acontecendo. Porque é fácil também se falar, não vou chegar, então dane-se. O que eu fizer tá bom. Não gosto dessa pista, então que se dane.
é ladeira abaixo. Então, não tem... Você tem que acreditar no impossível, no improvável, naquele negócio. Você tem que acreditar que tudo é possível, mas precisa ter dedicação, não tem jeito. Se você tá no melhor carro, menos coisas precisam dar certo do que quando você tá Você pega as pessoas com sucesso. Pega o Silvio Santos, por exemplo. Ele é um cara que fala que 90% foi suor. De trabalho, não tem muito jeito. Para criar tudo que você cria, não tem jeito, você tem que suar. As coisas que foram criadas para você, que você não suou, aquilo não dura muito tempo. Também acho. E é batata que o pai chega para mim e fala, olha, como é que eu faço para meu filho chegar na Fórmula 1? Eu falo, cara, eu tenho que primeiro entender se é ele que gosta ou se é você. Isso é uma grande diferença, porque quando meu pai viu nos meus olhos que é o que eu queria, entendeu? Aí, deslancha. Se não for o sonho dele, não adianta. Não adianta. Então tem que ser o sonho da criança. E mesmo quando não dava certo as coisas, você conseguia trazer essa gratidão ou você demorou para entender isso? Não, a gratidão ela sempre permaneceu. Mas no período pós-cena, ela meio que saiu um pouco. Entendi. Assim, porque eu não entendia da onde vinha tanta coisa, quebrava, que não sei o quê. Era um processo. Então eu digo, foi a pior época. Eu lembro de chorar no colo do meu pai em Interlagos em 95 e perder minha lente de contato. Sim, de ter que, tanta água que saía, de ter que procurar outra, aquela coisa toda. Por quê? Porque é isso, cara. Você só vê o pódio, você não vê meu choro, você não vê a coisa, né? Aliás, as pessoas veem bastante meu choro, mas choro, graças a Deus, é muito mais de alegria. De alegria só. Mas é isso, a vida é assim, cara. O que é felicidade? Felicidade, ela é momentânea. O que é tristeza? Não é um lugar que você chega e fica para sempre, não é? É momentâneo. Então, é como você lida com esses momentos. É como você faz estender essa tua felicidade. Tudo tem que ser, tudo tem chance de ser bom. Somos nós que colocamos sempre o ponto de interrogação. Ah, mas é assim, é assado. Puta, mas por que isso? Outro dia eu fiz um post do cachorro. Eu perdi o speed e eu falei assim, cara, vou apresentar o meu problema para que outros não passem por isso. E aí, isso foi tão marcante que as pessoas começaram a... Na verdade, eu tava dando para você um golinho. Não, já pega outro, já esquentou, já, por favor. E aí... Olha só, é uma coisa que eu falo para meus filhos. Eu não sou da fofoca. Eu não acho... Por quê? Porque a fofoca, se você quiser realmente saber dela, você vai na fonte. Você tem que saber de onde surgiu. Porque senão, a gente propaga uma informação que pode ser errada. Ou metade dela. Então, mas se for metade e ela tiver o mesmo fundamento, é uma coisa. Porque aí o que acontece? Eu caí em outros sites que são muito importantes, por falando Rubens, perdeu o cachorro, tal, não sei o quê. A pessoa não viu meu vídeo, ela estava imaginando, porque o que eu falei, foi achado bitucas de cigarro dentro do cachorro. Aí a pessoa, ela começa a imaginar que ela completa a lacuna. Eu fumo, eu jogo e o cachorro come, entendeu? Como se eu fosse... ou irresponsável da coisa. Deu o trabalho de ir atrás. Muito obrigado. Independente disso, existe perder um serzinho desse de amor numa situação dessa, existe um descuido. Mas a gente não está colocando isso. A gente está colocando assim, o problema que eu tive, se puder te ajudar, irmão, a gente está junto. Eu não sabia disso, que o cachorro poderia comer. O cachorro, assim, não morava comigo. Mora num local onde era uma graminha que ele ia direto, era difícil de puxar, meio escurinho, ele adorava aquele local, entendeu? E era lá. Era lá. Quando a gente soube do problema, a gente foi lá, tava lotado. A pessoa que fumava, ela jogava nesse local. Então, mas é isso que eu tento falar para os meus meninos e para quem... Cara, a vida não é feita desse julgamento. Então, se a gente ficar propagando uma coisa que falaram pra você,
puta, a gente fala um monte de coisa pra gente, mas propagar a coisa errada, que é onde vive o Brasil. A gente sabe exatamente o que acontece com o Brasil, a gente não sabe. Assim, a gente sabe que rola muito amor, que as pessoas acordam cedo para trabalhar, que elas se dedicam, que tem gente que não trabalha, mas que tem chance de entender qual é o processo todo para a chegada, porque é um processo, né? Hoje mesmo, essa semana passada mesmo, eu postei uma coisa que eu nunca havia prestado atenção, mas a vida, ela tem o V inicial, o resto é ida. É ida, velho, você tem que ir e aprender. Pô, a gente perde os amigos, eu perdi o Gil de Ferran com 56 anos, porque passa assim. E aí você fala assim, porra, mas qual que é a grande parada do coisa? Você tem um baita ensino, mas assim, é viver hoje. Então quando eu posto um negócio do cachorro, eu posto para que as pessoas possam usufruir daquilo, que foi se você ler no meu Instagram, as pessoas falam disso. Pô, obrigado, não havia pensado tal. Em outros sites, em alguns outros sites, a pessoa não teve nem a destreza de olhar o vídeo para poder fazer o comentário. Então, aí gera todo tipo de... E isso pode propagar um fake news, uma mensagem errada tal. É daí que eu acho que surgem muitas coisas no Brasil que denigrem a imagem ou acabam julgando uma coisa completamente errada, entendeu? Total. O esportista sofre bastante isso, mas o artista sofre muito isso. Então depois o desmentido ou qualquer outra coisa tem muito menor divulgação do que uma fofoca mal colocada, né? E assim, erramos aqui. E é muito louco isso, né? Porque se você leu lá 101 comentários, 100 falando muito bem, 1 falando muito mal, qual é o que você tem vontade de responder? Exatamente. Puta, é péssimo isso da gente. Mas eu já porque nem às vezes nem a olho pessoa mais. exatamente ela quer isso, só quer atenção, né? Então, mas é isso. Eu acho que a gente são das dificuldades que a gente se permite o aprendizado. Então, no autoconhecimento é que eu tive um crescimento enorme. Aquela fase da Fórmula 1 foi muito difícil, cara, muito difícil. E eu queria mandar meu pai para aquele lugar quando ele falava dê tempo ao tempo, meu filho. E você querendo rápido as coisas. Dê tempo ao tempo, com um cara que trabalha com o tempo. Com velocidade. Os caras tô perdendo tempo, pai. Eu tô perdendo tempo. Dê tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. E ele tinha razão. Mas essa sensação eu sei como que é. Perguntaram aqui pro Dória como foi entrevistar o Ayrton Senna. Um show, que bela pergunta essa. O Ayrton foi meu amigo, Rogério. Sério? Meu querido, meu amigo, sim. E hoje eu sou muito amigo da Viviane, da irmã dele. Como você conheceu? Do Leonardo. Como foi a aproximação? Nós nos conhecemos numa entrevista. Eu fazia um programa chamado Sucesso na TV Bandeirantes. Aí eu fui fazer uma entrevista com a Ayrton. Ele tinha acabado de comprar uma casa em Angra dos Reis. Ele adorava Angra dos Reis, adorava, amava. E ele gostava muito de jet ski, inclusive. E ele gostava da praia, gostava do mar. O Ayrton era uma figura especial. E eu fiquei uma tarde inteira com o Ayrton Senna naquela entrevista. E nos afeiçoamos, nos gostamos. A partir daquele momento, passamos a nos corresponder. E ficamos muito amigos. Depois fiquei amigo também da Viviane, da irmã. E perdi um grande amigo. E me lembro muito do Ayrton, porque o Ayrton é aquilo que eu desejo para o Brasil do futuro. Aquele Brasil vencedor que eu te falei, de pensar grande, é o Brasil do Ayrton Senna, Rogério. Morreu um pouco do Brasil com ele, né? Com ele. Mas a gente pode resgatar essa memória e esse sentimento vencedor, porque o Ayrton treinava mais, o Ayrton fazia mais, ele exigia mais dele mesmo e era corajoso. O Ayrton, quando chovia e muitos diminuíam o pé no acelerador, ele acelerava mais. E ele não foi traído por isso, ele foi traído por uma circunstância alheia totalmente à impetuosidade de um piloto. Foi uma questão técnica ali que levou a vida do Ayrton naquela trágica corrida. Mas é um grande nome e muito legal essa pessoa ter perguntado do Ayrton Senna, porque ele é o retrato do Brasil que eu desejo, o Brasil do futuro, é o Brasil da celebração. Você lembra aos domingos, quando você via pô, você ficava emocionado, você ficava feliz, falava, lá vai o Brasil outra vez. Você lembra que você estava fazendo a bandeira... quando você recebeu a notícia?
Acho que todo mundo lembra, né? Eu lembro quando meu pai me falou, assim, no domingo de manhã, eu tava dormindo. Eu tava vendo a corrida. Você tava vendo a corrida? Tava vendo a eu não corrida. tava vendo a corrida. E meu pai me falou e parecia uma coisa tão estranha, assim, tipo... Como assim morreu? Não, era uma coisa absurda, né? Tragédia, uma tragédia, uma tristeza. Ele estava no esplendor, o Ayrton estava no auge, no ápice. Mas enfim, Deus o levou, mas deixou o legado do Ayrton, deixou o Instituto Ayrton Senna, que aliás se dedica com a direção da Viviane Senna à educação, à formação dos jovens, à formação das crianças. O Ayrton deixou um grande legado para o Brasil e principalmente o legado do patriotismo, do lutador, do guerreiro, de alguém que busca o seu objetivo trabalhando e não falando mal. Teve um outro piloto, eu não vou falar o nome, um piloto brasileiro, ele está vivo ainda, que ele construiu a sua vida falando mal dos outros pilotos, falando mal do Ayrton Senna, criticando, sempre de mau humor, ranzinza, grosseiro com a imprensa. O Ayrton era amável com a imprensa, gostava de todo mundo adorava, os outros pilotos adoravam ele. Era uma figura amável, doce, pura e um lutador. Viva Ayrton Senna. Mas você estava falando da época do Ayrton, cara. O que você lembra dessa época do Ayrton? Você chegou a trocar ideia? Você zoava com ele, brincava? Trocar ideia, meu irmão, pô. Eu brincava com ele o tempo todo, ele era muito tímido, pô, ele ria de mim pra caramba. Ele parecia ser bem tímido, né, nas entrevistas. Tímido pra cacete, mano. Porra, ele na casa da... A Xuxa era uma pessoa que não sai pra rua. Tudo vai até ela. Ela dificilmente ela vai num restaurante japonês. Tinha um restaurante japonês dentro da casa dela. Então, porra, eu comia japonês com o Ayrton Senna. Porra, aí me dava carona naquele carro dele. Porra, meu irmão, eu fiz a... Carrão, querido. Porra, o segurança tudo atrás da gente, meu irmão. Vamos deixar isso, vamos ver se esses seguranças são bons mesmo, malandro. Acelerava. Segura aí, aperta o cinto. Aí eu falei, para com essa porra. Sumia naquela porra, daquela barra da Tijuca, o segurança tudo subindo calçada atrás dele com a Xuxa. Pô, meu irmão, eu vivi coisa até que a gente duvida, meu irmão. Pô, a Xuxa fugia da casa pra encontrar com ele em Angra e falava, porra, se a Marlene aparecer, pô, dá um jeito. Porque a Marlene ficava podando ela? A Marlene, pô, marcava sob pressão, né, bispá e tal, aquela porra. E você viu a Xuxa, daqui a pouquinho a Xuxa tinha ido lá pra casa do Ayrton Senna com a lancha, aí eu vi um jet ski falando, olha ali, passando ali. Era porra nenhuma. Meu irmão fazia, meu irmão, antes tudo. Pô, ela no quarto lá, ela transando lá com o Ayrton Senna, meu irmão. Você tava lá? Eu tava no quarto do lado, eu falava, acelera aí, acelera. Ele ria, ele era um cara muito bacana, bicho. Eu tive o prazer de passar muitos momentos com o Ayrton Senna. Pô, a gente ia no show do Olímpia, ver o Chitãozinho Chororó. Tem uma foto clássica, se você tá lá no meu Instagram, do @Serginho Malandro, que é com 2 L's o meu Instagram, @Serginho Malandro, você vai ver uma foto minha, eu, Ayrton Senna, Chitãozinho Chororó e Tunique e Tinoco, meu irmão. Caramba, uma foto clássica, histórica, meu irmão. Foto clássica, tá lá no meu Instagram. O Ayrton Senna era, porra, eu já vi o Ayrton Senna descer de helicóptero, meu irmão, e Xuxa, porra, esperando ele, daqui a pouquinho ele desceu com tudo, porra, entrou no quarto, a Xuxa, porra, não quero mais nada, aí ele subiu com o helicóptero, porra, eu falei, pelo amor de Deus. De briga? Meu irmão, coisa de namoro, coisa de bababá, ela, porra, a semana inteira chorando por ele, daqui a pouco ele desceu de helicóptero atrás dela, ela falou, não quero mais nada contigo. Eu falei, você tá de sacanagem, estou uma semana aqui, tu tá chorando, porra, agora deixou o cara subir de novo. Aí subiu, aí ela foi na Fórmula 1, atrás dele, aí eles voltaram, aí ele ia no sítio, pedia ela pra voltar, ela voltava, meu irmão, ele se amava, era um casal que era mó barato, bicho,